Então, meus amores, um dos assuntos que mexem com a nossa capacidade de organização e planejamento é a procrastinação. Muitos de nós vamos procrastinar pelo menos uma vez na vida e tem muita gente que, de maneira inconsciente, acaba procrastinando sempre na mesma área da sua vida. Por exemplo, tem pessoas que se relacionam muito bem com o trabalho, mas quando chegam em casa, na sua vida pessoal, elas não conseguem se organizar e fazer planejamentos. Já outras pessoas tiram de letra a vida na relação com a própria intimidade, com a própria relação com as questões pessoais, mas quando chega no trabalho, não consegue ter aquela potência de produtividade e muitas vezes não entende o porquê procrastina tanto. Vamos conhecer alguns tipos de procrastinadores para que a gente possa entender o motivo pelo qual essa mente se comporta dessa maneira, sabendo também qual é o recurso que a gente pode utilizar para resolver essas questões. A primeira coisa a respeito desse tema é que a gente precisa compreender que tudo que não é acidente, intoxicação e má alimentação tem a ver com questões emocionais. A medicina germânica ela me ensinou isso e cada vez mais no atendimento clínico, na prática clínica, eu consigo vivenciar o quanto de fato isso faz sentido, não só atendendo as outras pessoas, mas na minha própria vida. E com relação à procrastinação, não é diferente. Pare de repetir para si mesma que o seu corpo, a sua mente, ela tá te auto-sabotando, porque o seu corpo é uma máquina perfeita e ele tá trabalhando sempre para te defender. Então não é isso que tá acontecendo. Na verdade, ela tá tentando te defender de situações vivenciadas onde você muitas vezes não alcançou o resultado desejado e por isso ela te sabota, entre aspas, faz com que você procrastine para que você não tenha medo ou não corra o risco de passar pela mesma situação traumática ou decepcionante na relação com você mesmo em relação à sua potência e o seu próprio poder de desempenho. Então, o que isso quer dizer? A sua mente ela tá tão preocupada em te proteger de qualquer coisa negativa que possa vir como resultado para você, que ela faz de tudo para te impedir que execute ações, atitudes, hábitos, movimentações comportamentais que possam te levar a esse caminho de insucesso, insatisfação com você mesma, para que não haja outros processos psicossomáticos a partir disso. Falando isso, a gente tem alguns tipos de procrastinadores e a forma que a mente busca te defender de todas essas questões é diferente para a maneira em que a gente vai buscar resolver esses conflitos e por isso eu dividi essa série em 5 vídeos. Além disso, existem alguns aspectos que fazem com que a nossa mente tenha ainda mais dificuldade de executar essas tarefas e os nossos planejamentos. Algumas dessas questões são quando a tarefa é chata ou entediante, quando a tarefa é muito grande ou muito complexa, medo de não ser capaz de executar com maestria essa mesma tarefa ou planejamento, que também por vezes te causam anseio, angústia, ansiedade ou até mesmo medo e, consequentemente, a mente ela é ativada aí para a procrastinação. E além disso, muitas vezes você é pego pela falta de motivação e essa falta de motivação muitas vezes pode ser decorrente por não compreender a importância e necessidade de execução daquela tarefa ou daquele planejamento. O fato incontestável é que, vez ou outra, nós vamos cair nessa situação porque a nossa mente está sempre buscando nos defender e nos blindar dessas possíveis decepções e frustrações em relação aos nossos planejamentos e a execução de novos hábitos e comportamentos. E com isso, vamos conhecer os tipos de procrastinadores que eu vou trazer para vocês nessa série. E antes de começar a falar sobre esse tema super importante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e curte o vídeo se você achar que agregou e que fez a diferença para você o conteúdo do nosso trabalho e a respeito desse tema maravilhoso. E não esquece também de compartilhar
com as pessoas que você acredita que estão precisando assistir e digerir e ver de que maneira elas podem se modificar e agir de uma maneira diferente para solucionar essa procrastinação. E falando sobre o primeiro perfil, o procrastinador preocupado, é aquele que começa a agir a partir da preocupação na realização dessa tarefa. Ele acha que ele não dispõe de tempo suficiente para a execução dessa tarefa, ele acredita que ele não tem os materiais necessários para concluir aquela tarefa almejada, e tudo isso vai acontecer de acordo com o medo. O medo do fracasso é o que move o procrastinador preocupado. Ele está o tempo todo alimentando na própria mente tudo que pode acontecer para que dê errado em relação a essa atitude dele de se movimentar para a execução dessa tarefa. E para esse perfil, a solução, a dica que eu trago para vocês hoje como dose de terapia é que você precisa, talvez, dividir a forma de executar essa tarefa. De que maneira? Com planejamento. Então, se por vezes você se sente inseguro em não obter os materiais necessários para alcançar a execução e a maestria da execução desse planejamento, é importante que você vá no passo a passo de buscar esses recursos e esses materiais necessários, de perceber quais são os medos que estão em volta dessa movimentação em relação à execução desse sonho, desse planejamento, dessa organização. Quais são os medos que permeiam a sua mente todas as vezes que você pensa nisso, que você quer fazer, mas você não está conseguindo? E a partir disso, é trabalhar em redução de danos, procurar solucionar cada um desses medos dentro do que é possível, já que não temos controle sobre tudo, para que você reduza bastante esse medo de execução e principalmente o medo de fracassar em relação à execução dessa tarefa. Mas cuidado para você não acabar migrando para outro tipo de procrastinador, que é o procrastinador planejador. Muitas vezes, quando a gente for para essa riqueza de detalhes antes mesmo da execução daquela tarefa, a gente pode ficar só realizando, idealizando, planejando e não ir para a execução. Eu vou falar um pouco mais sobre esse perfil lá na frente, mas cuidado e atenção. Busque fazer etapas e colocar metas para a conclusão de cada etapa, tanto para adquirir o material necessário, quanto para planejamento e organização desses materiais e todos os recursos, para depois partir para a ação e que essa ação também tem uma data e tem um prazo para ser executada de acordo com o longo prazo ou curto prazo do seu objetivo. Além disso, muitas vezes é necessário uma ajuda, muitas vezes a busca de um suporte terapêutico para compreender tudo que pode dar errado ao longo desse caminho e de que não tem nada de errado em por vezes dar errado. Uma vez que não somos perfeitos e que não vamos dispor do controle a respeito de todas as variáveis para a execução de qualquer sonho, realização de qualquer planejamento ou até mesmo conquista de um objetivo. Então, busque se atentar se de repente você não está precisando de um maior autoconhecimento, de compreender aonde está a sua maior demanda, para que assim alguém possa te acompanhar nessa trajetória e ajudar você a evoluir e expandir e, consequentemente, ter ainda mais realizações na sua vida. Se precisar, busque ajuda. E aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo se fez sentido para você, de comentar de repente quais são as dificuldades que você tem encontrado, se você identifica esse perfil de procrastinador. E não esquece também de compartilhar com amigos, familiares, pessoas que juntos podemos fazer a diferença, ajudando ao enfrentamento dessa dificuldade, expandindo a consciência e trazendo um maior autoconhecimento. Um beijo e aguardo vocês no próximo vídeo. Quanto espaço integral. O cuidar de você em primeiro lugar.